Voltei aqui finalmente para gravar mais um vídeo. Tô me adaptando na casa nova, com a situação nova, com a vida nova. E mais pra frente eu vou voltar aqui para falar um pouquinho mais sobre minha vida, mas hoje eu vou falar sobre a minha adaptação na Alemanha, que foi um dos temas pedidos em um vídeo lá atrás que eu perguntei o que vocês gostariam de ver aqui. Então, minha adaptação na Alemanha aconteceu em partes. Então, para quem caiu aqui e não sabe, eu moro na Alemanha há 10 anos, desde 2013. Então, eu era bem novinha, eu tinha 19 anos quando eu vim aqui para a Alemanha. Eu vim bem no começo de 2013. E eu vim porque eu me casei com o meu ex-marido. Mas nunca tinha sido uma vontade minha sair do Brasil. Eu nasci numa cidade menor, do interior de São Paulo, e cresci entre essa cidade e São Paulo. E quando eu fui para a faculdade, eu fui estudar em São Paulo e eu tava muito feliz, muito realizada. Eu amava São Paulo, amo até hoje, na verdade. E eu tinha certeza que aquela era a cidade para minha vida, que eu ia morar lá para sempre. Era muito feliz lá. Não queria sair de jeito nenhum. Muito menos para a Alemanha. A Alemanha era um lugar que, naquela época, na minha cabeça, eu falava: não quero nem visitar, não gosto, não. E então foi bem difícil vir para a Alemanha no começo. E o começo foi bem difícil, porque eu era contra aquilo, eu não queria. Eu fiquei um tempo aqui e daí eu não gostei, voltei pro Brasil passei uma temporada, mas meu ex-marido tava aqui, aí vim de novo pra Alemanha e daí comecei a tentar, assim, falei, tá bom, vou me matricular no curso de alemão, tentar aceitar essa nova realidade. E eu fui pro curso de alemão, comecei a conhecer algumas pessoas também, isso ajudou bastante. Mas a Alemanha não foi difícil só para mim, é um país difícil para imigrantes no geral. Não para todo mundo, eu sei que tem pessoas que vêm para cá e amam, mas assim, muitas pessoas sofrem bastante para se adaptar aqui. E eu vou te dizer que 100% das pessoas daquele primeiro curso de alemão que eu fiz foram embora da Alemanha muito rápido, em coisa de 2 anos, no primeiro e segundo ano desde que eu conheci essas pessoas, né? Então, de novo, eu fiquei sozinha. Aí eu tava meio desanimada, eu tava meio cansada também. Não tava usando o alemão, falei, deixa pra lá, não quero mais saber dessa língua, vou continuar falando inglês. Aí passou mais um tempo e é difícil, né, sem falar a língua, enfim. Eu continuava assim, não gostando, infeliz, ficava ali só com alguns estrangeiros que eu conhecia, mas muitas vezes também esses estrangeiros iam embora, dependendo, né, do porquê que eles estavam aqui. Aí, por fim, bastante tempo depois, foi em 2019, olha só, cheguei aqui em 2013, gente, 2019, falei, não, agora eu vou aprender alemão. E me matriculei de novo no curso de alemão. Dessa vez eu fui firme, assim, eu já falava, não é que nessa época eu não comecei do zero, mas eu falava assim, bem mais ou menos, né? Daí eu fiz, nessa época eu entrei já no B2, então assim, não estava começando no zero. E nesse novo curso era uma situação bem diferente, tinha muitos refugiados e tal, então eu conheci um pessoal que de fato ficou na Alemanha. Então, e também era um curso bem focado para esse pessoal seguir para o C1 e fazer
e ter o diploma, né, o teste para poder estudar na universidade aqui. Então era um pessoal que de fato queria ficar aqui e tal. Aí fiz alguns amigos a mais, comecei a me integrar mais, e a partir daí que o meu alemão melhorou muito mesmo, né? Daí de fato eu me comunicava, conversava. Em 2020 eu comecei a trabalhar. Trabalhei um tempinho aí, não muito, porque depois vieram outras coisas aí na minha vida, mas também tinha alguma coisa para fazer, né? Não só ficar em casa odiando a Alemanha. E conheci mais pessoas também. Nessa época eu falei, não, vou atrás de Tandem, que é uma pessoa que fala alemão, que quer aprender português e tal. Conheci mais pessoas, e a partir daí eu comecei a gostar um pouquinho mais da Alemanha. E a me abrir um pouquinho mais também, né, pra Alemanha. Nessa fase eu já era residente permanente há um tempo, eu já meio que sentia que eu ia ficar por aqui. Mas não estava muito feliz com a vida na cidade grande. E aí o passo seguinte foi que a gente acabou em 2020 comprando uma casa no interior, eu com meu ex-marido. E daí eu fui morar no interior. E aí também, por um lado, foi um choque, porque daí foi a primeira vez assim que eu tava de fato no meio de alemães só. Não tinha mais, tipo, tinha os meus amigos estrangeiros, mas eles estavam lá na cidade grande, né? Não tinha mais esse contato próximo. Mas ao mesmo tempo também foi quando eu tive que me abrir completamente para a Alemanha, né? Fiz amigos alemães e comecei a ter uma vida mais da Alemanha mesmo. E também descobri a felicidade, assim, porque aquele sonho de São Paulo e tal, era uma coisa de mim novinha, né? O tempo passou, eu mudei, a situação mudou, minha vida mudou, e uma cidade grande não fazia mais sentido na minha vida. Eu acho que nunca fez completamente, acho que só na fase lá que eu era muito novinha e tinha muita coisa aí que eu queria ver, fazer. Nessa outra fase da minha vida, eu queria mais contato com a natureza, eu queria cavalgar com frequência, coisas que são mais fáceis no interior, né? E os cachorros, então quintal grande e tal, tudo mais fácil no interior. E daí foi o momento acho que foi aí que eu aceitei, assim, quase 100% as minhas raízes na Alemanha. E nessa fase também eu me tornei cidadã alemã, um pouco a contragosto, um pouco mais me tornei. Mas dá um tempo aí depois disso, parece que coisas aconteceram, mais ou menos 2 anos aí que eu passei nessa cidade, 2, 3 anos, 2 anos. E eu e meu ex-marido acabamos nos separando, e daí veio uma nova fase de adaptação na Alemanha, que foi viver na Alemanha sem uma pessoa que desse todo esse apoio aí, né, que ele como alemão dava. Então eu passei um ano que foi bem difícil, assim, para fazer várias coisas burocráticas sozinha, resolver coisas e ligações que eu tinha que fazer em alemão, não dava mais para falar, ai, querido, faz para mim. Então foi uma nova fase, assim, de que eu tive que ser ativa nesse negócio assim, da Alemanha, né? E foi. Mas eu acho que eu tava preparada para isso. Tinha passado muito tempo já, né? Aqui já conhecia bastante a cultura, já falava alemão
bem nessa época, né? Eu fiz o teste de C1 do alemão, também foi uma grande conquista. E daí, agora, comecei uma nova vida na Bavária, porque a minha vida na Alemanha foi na Baixa Saxônia, que é uma Alemanha. Agora eu vim para Bavária, que é uma outra Alemanha. E adaptações. E eu acho que vocês sabem, né, que eu já falei aqui, mas para quem não sabe, o meu ex-marido, ele é alemão, mas ele era nascido e crescido uma parte da vida no Brasil, em São Paulo, e era judeu, então eu não via ele como alemão. E eu sempre falei assim, nunca sairei com um alemão. E 2, nunca morarei na Bavária, porque a Bavária é alemã demais. Enfim, pausa para os próximos capítulos da história.